Olá, estamos de volta com o nosso programa Histórias que Ensinam, um podcast feito por mim, Chica Rodrigues, e pela minha parceira Cristiane Linhares. E aqui nós trazemos histórias reais, histórias que emocionam, histórias que alegram, enfim. E hoje a gente está recebendo uma pessoa que eu admiro muito, sigo nas redes sociais, já tive aula com ela no meu curso de conselheira, lá no IBGC, e eu fiquei assim, muito feliz quando eu a convidei e ela aceitou de pronto. Então, Ana Minuto, quero te agradecer e seja bem-vinda ao nosso Histórias que Ensinam. Maravilha. Muito obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. Tenho certeza que depois dessa história sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sou Ana Minuto, vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de pele retinta. Estou com os cabelos, não sei se é dourado, se é chocolate, se é doce de leite. Só sei que eu tô com o cabelo um pouco mais claro. Lindo! E estou com um lindo blazer verde da cor da minha empresa. Porque é isso, a gente vai trazer a nossa empresa para onde a gente for. Estou com um vestido preto e com alguns adornos dourados, porque mulheres ricas andam de dourado também. É isso Não é, aí, Cris? É isso mesmo, olha. Eu já amei a Ana Minuto, não conhecia, mas ela é uma mulher fantástica. alto astral, te falei. Eu já gostei desse astral que, olha aqui, a história dela vai inspirar muita gente. Sabe por quê? A Ana é em 1 minuto. O Uma povo diz que tem que ser hora. O povo Minuto diz que é tem seu que ser sobrenome hora. mesmo? Sim. Que Eu chamo interessante. Ana Célia Minuto de Campos. Ah, que É o interessante. sobrenome do meu pai. Aham. Só que na minha família a gente tem Venuto, Benuto e Minuto. Quem sabe o que errou, não sei, mas é o que eu falo. Meu pai deu bastante desafios para minha família, mas deixou um nome que me ajuda a fazer mais grana e viver a vida com mais facilidade. Mais rápido. Olha, você viu que a gente está falando, ela fala o tempo inteiro de grana, mulher empoderada, maravilhosa. É porque tudo pra ela é 1 minuto. Mas eu vou... É pra ontem. É para ontem, é 1 minuto. Mas eu vou aqui pedir licença para ler, né? Eu tenho que ler, porque o currículo dela é fantástico aqui. Uma profissional em mais de 20 anos, impactou 7 milhões de pessoas em 20 países, com mais de 1.000 palestras, transformando organizações via diversidade, equidade e inclusão, inteligência artificial e futuro do trabalho. Ela é colunista na Meio Mensagem, Consumidor Moderno, professora em instituições como Exame, ESPM e FAAP, e está nada mais, nada menos do que no top 7 das pessoas mais influentes em diversidade, equidade e inclusão no LinkedIn Brasil 2025. É pouco, Meg? Não. Eu tinha que ler, né? Eu tinha que ler. Em 1 minuto, você nunca ia conseguir descrever esse currículo fantástico, Francisca. Ana, você tem uma empresa, você já falou aí que a cor verde é da sua empresa. Fala um pouquinho da sua empresa, o que ela faz, o que você faz, fora tudo isso aqui que eu já falei, né? Ótimo. Acho que a primeira coisa que as pessoas precisam saber é que eu sou motoqueira. Sou harleira, adoro moto. Então, quer me levar para passear, pode me chamar que eu vou. Bom, acho que para dizer um pouco sobre a empresa, por que ela existe, é importante eu contar um pouco da história da minha vida, né? Sim. Então, eu sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos, do extremo da Zona Leste de São Paulo, Guaianazes. A minha mãe passava por uma violência doméstica muito forte à época. E ela que mantinha a casa, ela que fazia as coisas acontecerem, mas a geração da minha mãe foi uma geração bem desafiadora, né? Muitas mulheres passaram por violência doméstica. E minha mãe acabou se separando do meu pai quando meu pai abusou de mim. Para minha mãe foi demais. Mãe tem esse negócio, né? Pode fazer Sim. qualquer coisa com ela, mas com filhos não. E aí minha mãe resolveu se separar, colocou meu pai na cadeia e começou uma nova história. Então minha mãe foi ativista social. Na Zona Leste, ela criou várias coisas de combate à violência doméstica e discriminação racial, várias ONGs, várias instituições, várias coisas que ajudaram no processo. E a partir daí a gente começou também, filho de ativista, ativistinha então a gente andava com ela para baixo e para cima. Ela também era petista, então também a gente andava com ela para baixo e para cima. E nesse processo de aprendizado de vida, né?
Eu sempre digo que um dos maiores presentes que eu tive foi saber que eu era negra desde a barriga da minha mãe. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa negra. Sim. Até para se empoderar, a questão da autoestima, entender o que faz sentido para ela. Então, passei uma vida aí até os 16 anos com minha mãe em movimentos sociais. A partir daí, minha mãe também foi criadora da Leandro de Itaquera, junto com o Leandro de Itaquera e outras pessoas. Minha mãe finalizou o colégio dela no EJA, mas a educação para ela era primordial e ela falava inglês fluentemente há 25 anos atrás. E é importante trazer esse recorte, porque eu sempre digo que um fruto não cai longe do pé. Sim. Né? E a gente tem uma tendência de acreditar que a gente foi para o próximo nível porque a gente fez sozinho. Não, tem um monte de gente que deixou de fazer. Minha mãe não fez faculdade para que eu pudesse e minhas irmãs também fazerem. Quando eu estava com 16 anos, eu comecei a trabalhar com 14, mas com 16 anos eu fui trabalhar com minha mãe, que é uma outra coisa que eu trago também, que os pais levam a gente até onde eles conhecem. Então, minha mãe era costureira, ela levou eu para ser costureira. Na realidade, à época, infestadeira, uma pessoa que ficava levando pano para baixo e para cima dentro de uma empresa de costura, para depois vir o corte. Com a tecnologia, eu não sei nem mais como tá isso, não sei nem se isso existe ainda, mas era isso, eu passava o dia para baixo e para cima numa mesa como essa, levando pano para dar um montante para cortar. E a minha mãe passava por... A chefe da minha mãe era portuguesa, e minha mãe passava por um racismo muito forte. E eu, como eu já conhecia, já entendia, né, vivia dentro de movimentos sociais e falando sobre as questões raciais, eu defini com 16 anos que eu ia ser milionária porque eu acreditava, e isso acontece com muitas pessoas negras, que se eu fizesse mais dinheiro, as coisas seriam mais fáceis. Realmente é mais fácil porque me dá acesso a lugares que eu não teria se eu não tivesse grana, mas o ar vai ficando rarefeito, né? Porque vai ficando só você, a única, em tudo quanto é lugar. E com essa decisão eu comecei a buscar possibilidades para eu trabalhar, possibilidades para eu estudar e etc. Na minha geração, emprego para pessoas negras em grandes corporações era quase impossível. Então eu entregava currículo, diziam, vou te chamar, nunca chamava. E o tempo foi passando. Uma parte da minha família é funcionário público, então também fui funcionária pública. Trabalhei no Correios, se não me engano, de 2 a 3 anos. Mas também era muito revolucionária pro Correio. Aí acabei... Na vida, ficando um tempo desempregada, um tempo trabalhando, um tempo desempregada, até que uma amiga pegou, você não quer trabalhar como telemarketing? Tem que pagar a conta. Vou, né? E aí trabalhei como telemarketing, então trabalhei primeiro no IG, que foi o primeiro provedor de internet gratuito em São Paulo. Depois o processo foi acontecendo e eu fui para a PSNet, que era em Alphaville. E aí uma outra coisa que eu trago é que quando eu entrei na PSNet, eu entendi que eu podia fazer faculdade. Porque é isso. Eu que tinha que pagar a faculdade. E o meu tio já tinha feito faculdade. Então, ele já dizia para mim que era possível. Então, aí fiz faculdade de Sistema da Informação. Demorou 10 anos para pagar, porque era caro pra cacete. Demorava 2 horas da minha casa até Alphaville, mais 2 horas para Vila Mariana, que era onde estudava na FIAP, mais 1 hora e pouco para minha casa. Precisava mais tempo na condução do que... trabalhando de muitos de nós, né? Olha que interessante. A história da Ana, eu já me identifiquei com vários pontos, Eu né? também, Porque eu trabalhei nos Correios como você. Então, também fui funcionária do Correio. E esse tempo, esse trajeto, eu também tinha. Eu morava em Pirituba, na Vila Clarice, e estudava em Itaquera, lá na Zona Leste. Então, eu levava horas no transporte para poder fazer faculdade. Então, temos 2 pontos em comum. E é muito louco, né? Não só a resiliência, mas é um processo muito desafiador. E a gente precisa reconhecer todo esse esforço, né? Porque é complicado. Eu sempre digo que eu nunca fui a melhor aluna. Eu não tinha condições de ser a melhor aluna. Eu era aquela que tirava 7. Eu era aquela que tirava 7 para passar e já era. E nunca tive esse problema, tá? Eu preciso ser melhor, preciso mostrar. Não, é o que eu tenho para dar hoje. Então, era a nota que eu precisava tirar para ser aprovada. Eu precisava ser aprovada, precisava finalizar a faculdade. Então não tinha essa, vou me esforçar, vou correr, vou ficar sem dormir para tirar 10. Já não dormia. Imagina se eu resolvesse ser a melhor. Ser a melhor. Não, eu tinha que passar, eu precisava da faculdade e já era o suficiente para mim. E aí fiz faculdade em cima da informação. Depois fui fazer estágio, trabalhei no programa Escola da Família, na Secretaria da Educação, onde a gente também impactou milhões de pessoas com o programa Escola da Família.
Então, tô na educação, acho que a vida toda, né? A partir daí, comecei a buscar outras alternativas. Como eu tinha o objetivo de fazer dinheiro, eu fazia muito dinheiro. A tecnologia, 25 anos atrás, Sim. eu fazia muita grana, mas vivia sem dinheiro. Fazia dinheiro hoje, fazia 10 mil hoje, 20 mil hoje, 30 mil hoje, tava pedindo dinheiro emprestado pra você no outro dia. Era assim. Era assim. Eu e meu chefe era um relacionamento tóxico. Porque é isso, eu gastava e no outro dia pedia dinheiro pra ele. Aí eu preciso comer, não tem dinheiro pra comer. Um cafezinho, eu me lembro, vou comprar um pão de queijo? E aí, nesse processo, eu virei gestora comecei a trabalhar em call center, né, como gestora de projetos. Então, fazia implantação de call center desde a base até a entrega. E estava muito bem só sendo rica. Sendo rica, baladeira, porque eu sou baladeira. Sendo rica, baladeira e etc. E com 31 anos, eu tinha 31, minha mãe 54. Com 53, indo para 54. Ela teve um câncer arrasador. E aí nós ficamos aí alguns anos nesse processo de vida e morte. Até que ela fez a passagem, e quando ela fez a passagem, novamente ela me trouxe a realidade, que eu comecei a questionar O que você estava que fazendo. se ela não tivesse pago Plano de o saúde. enterro dela, provavelmente ou a gente ia ter que pedir emprestado ou ia ter que fazer pela prefeitura. Isso sendo que você já ganhava dinheiro. Mas gastava muito, é o que ela Sim, disse. sim. Ela ganhava, mas ela gastava. E aí, se me perguntar no quê, nem eu lembro. Uhum. Né? Sim. Que isso é um grande desafio para pessoas negras. Sim, sim. Porque a gente acredita que a gente pensa logicamente e, na real, a gente pensa emocionalmente. Sim. E os traumas, os medos, as crenças fazem com que a gente simplesmente desfaça do dinheiro porque os nossos ou não tiveram, ou é uma forma de honrar os nossos de alguma forma. Uhum. E aí, nesse processo, quando ela faleceu, eu falei, bom, tem alguma coisa que Virou não a tá chave. ok, tem que fazer alguma coisa diferente, entender o que tá acontecendo. E aí, fiquei com dúvida se eu ficava no terceiro setor, que era da ONG dela, ou se eu continuava na área de tecnologia. Resolvi ficar no terceiro setor. Então, eu escrevi projeto para a ONU, para a UNFPA e outras instituições. E tinha que comer, tinha que beber, resolvi voltar para o mercado de trabalho. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, já não fazia mais sentido. E aí eu comecei a buscar outras alternativas. Então, enquanto eu trabalhava, eu abri uma esmalteria, que era moda, né? Era hype na época. Abri uma esmalteria, durou 2 anos. Foi bem desafiador lá que eu entendi o que era valores. Né? As pessoas têm valores diferentes. E se você não tiver valores parecidos, dificilmente você consegue atingir um objetivo em comum. Então, ali foi meu primeiro aprendizado. Depois disso, resolvi abrir um outro negócio, abrir um centro de depilação. Tinha conhecimento de depilação? Não. Sabia o que estava fazendo? Também não. Mas ela queria, porque ela tinha comprado a cera, pago R$5.000 à época, e não ia deixar a licença vencer ou perder grana. Abri um centro de depilação em Guaianazes, que era o único centro de depilação que tinha, que fazia, o que fazia, como fazia. Como eu só queria ser rica, então eu trazia pessoas para trabalhar. Mas você falando que queria ser rica, você só queria ser rica, mas não tinha um objetivo. Eu vou ser rica e... Não, eu queria ser rica para ter uma vida melhor, isso é fato. Então eu ia buscando todas as alternativas Todas possíveis. as oportunidades que aparecessem. Eu ia criando A e Ana ia fazer buscava, isso. Mas você não sabia. Ia criando. Mas é que o ser rica para você naquele momento era só ter dinheiro, porque você não criava um patrimônio, alguma coisa. Porque para ser rica. Quem era patrimônio, minha filha? Quem sabe o que é patrimônio? Ah, pobre, Guaianazes, sabe o que é patrimônio? A minha família já tinha, pelo menos casa eu já vim com casa. Mas Então aquela já tinha um história patrimônio. Já Na era. cabeça Eu da já era Ana, herdeira. já E aí eu fiquei nesse processo. E aí é importante a gente olhar para isso. Que bom que você trouxe isso, que foi uma das coisas que me fez olhar para o desenvolvimento humano, sabe? Uhum. Porque quando eu resolvi abrir o meu segundo negócio, eu ainda estava trabalhando. E quando eu comecei E aí eu fiz um curso de coaching que transformou minha vida, sabe? Que é totalmente diferente do que as pessoas falam hoje, né? Hoje parece que é só um cursinho de meia hora.
Mas eu quase dei meu rim à época para poder fazer o curso, mas ele transformou minha vida. Primeiro nesse entendimento de onde você está, onde você quer chegar. A maioria de nós não sabemos o que nós queremos. Normalmente a gente repete padrões dos pais, dos irmãos, dos lugares onde a gente vive e muito menos aonde quer chegar. Porque faz o que faz, como faz. E muitas vezes o que a gente vê fisicamente é quase nada perto da nossa ancestralidade, perto das questões energéticas, perto de coisas que a gente jamais vai saber enquanto sistema. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar comecei atendimento de coaching, depois fui aprendendo outras coisas, fiz curso de mentoria, PNL, Axis. Mas aí, nisso, você já tinha decidido, tinha virado a chave. Não, eu vou ser rica, mas... Para de se iludir. Que mundo você vive? Eu quero achar o ponto. Que mundo você vive? Ela fez o curso de coach e a partir daí ela ia começar. Ela não virou chave nenhuma. Ela tava começando, não é isso, Ana? É isso. Eu quero ver qual é o momento. Calma. Vai chegar. Tem história. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter essa consciência, não consciência de adquirir coisas, né? Mas dessa consciência que eu não sabia lidar com dinheiro. E que dinheiro era totalmente emocional. E foi a partir daí que eu fui buscar vários cursos de tudo quanto é coisa. E um deles que me trouxe muita clareza e me ajuda no meu trabalho e ajudar outras pessoas também, foi a constelação sistêmica. Porque ali eu entendi as questões ancestrais, porque assim, tecnicamente, eu sabia o que estava acontecendo, como a maioria das pessoas, tá? Todo mundo sabe fazer 1 mais 1, e sabe entrar e sabe sair dinheiro. Todo mundo sabe. Agora, como você gasta isso emocionalmente é que é a questão. E aí, comecei esse processo de desenvolvimento humano, desenvolvendo pessoas e tal. Tinha a Minuto Consultoria, que trabalhava com coaching, mentoria, mas era muito en passant. E aí, com o tempo, você vai fazendo a sua parte, o universo vai fazendo a dele. Então, até eu ser convidada para uma consultoria para fazer o processo seletivo, para desenvolver as pessoas num processo seletivo dentro do Google. Então, foi a primeira turma de estagiários negros declarados para o mundo, foi de estágio do Google. Então, a gente precisava de 20 pessoas, entregamos 21 pessoas que estão trabalhando até hoje lá. E aí eu comecei esse processo de entrar dentro das corporações para desenvolver pessoas negras, para que elas pudessem ir para o próximo nível dentro das suas carreiras, né? Porque nós nos desenvolvemos tecnicamente. Então, tecnicamente, nós somos realmente melhores. Mas para lidar com tudo que acontece, tem a questão emocional e energética que disseram pra gente que não é importante. E a gente não olha para isso, né? A gente olha muitas vezes para preciso fazer dinheiro, eu tenho que comprar, vou fazer mais curso, quero ser rica não, milionária. Quero fazer mais curso, faço 10, 20 pós, 20 e as coisas não acontecem. Acontece de forma muito lenta. E aí o meu objetivo à época era trazer primeiro para as pessoas a consciência de quem elas eram, aonde elas estavam, onde elas tinham que chegar, o que elas tinham que fazer. Você já tinha a sua consciência desenvolvida. A consciência calma, ela quer trazer muito essa consciência. Calma, que não chegou no momento, ela tá contando. A consciência é um processo, ele acontece todos os dias. Você vai mudando pequenas chaves. Ana, você falou que você foi convidada para esse grupo dentro do Google para criar esse grupo. Como é que foi essa situação? Quando eu digo, qual foi o seu desafio ali naquele momento de criar esse grupo? Na realidade, o grupo já existia. O Google ele abriu algumas vagas e as pessoas que iam participar das vagas, eles perceberam que tinham alguns gaps. Normalmente as pessoas negras têm dificuldade em contar suas histórias, porque elas acham que as suas histórias são muito pouco, né? Eu não fiz intercâmbio, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então elas acham que é pouco. O segundo ponto é essa clareza no que as pessoas são boas. Eu sempre digo que a gente perde muito tempo investindo no que a gente não é bom. A gente tem que investir nosso tempo no que a gente é muito bom, no que a gente não é bom, a gente traz pessoas e traz parceiros para fazerem isso. E aí o nosso papel era trazer essas pessoas que eles já tinham,
mas era desenvolver essas pessoas. Então, nós fizemos 2 dias de desenvolvimento, falando sobre autoconhecimento, valores, crenças, falando sobre storytelling, falando sobre como preencher um currículo. E a gente fez esse processo 2 dias. Se não me engano, foi um fim de semana, e eles tiveram outras ações, com mentoria, etc. E aí nós conseguimos 21 pessoas, que acho que foram mais de 200 inscritos à época, muito mais, mas a gente conseguiu ir diminuindo até chegar nesses 21. Foi um grande marco na minha carreira e um grande marco também para o Google, que estava fazendo à época esse processo de desenvolvimento. Mas você fala da chave, uma das chaves que mudou para mim foi quando são várias chaves, né, que vão virando. Sim. A nossa vida é um processo de autoconhecimento e a inteligência está nisso. Ela não para com o curso, não para com uma grana, é um processo contínuo. Mas uma coisa que mudou, que transformou a minha vida do que era ser negro rico, foi ter participado de um programa eu fazia parte de várias ONGs, uma delas ela chamava Elas, que era uma ONG que trabalhava, um instituto, né, que trabalhava com a Advox em relação a câncer de mama. E aí, através dessa ONG, eu fui indicada para fazer um programa com organizações e ONGs que trabalhavam com empoderamento feminino nos Estados Unidos, em 2012. Ali foi que eu entendi que pessoas negras realmente poderiam ser ricas e o que era ser rica. Porque é isso. Achei a chave. gente é a primeira, né? Achei a primeira chave foi quando então você foi 2012 para os Estados Unidos. Na realidade foi quando minha mãe morreu, né? Sim. Que deu choque para você deu choque pensar. para eu olhar e olhar para isso. A realidade da vida, né? Filha, tem conta para pagar, você é adulta, você é responsável pelas suas coisas. Então, a mãe não tá mais aqui. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu entendi o que era ser uma pessoa rica. Cara, era demais. Era uma coisa assim que você olhava e você falava... Surreal. Nunca no Brasil você ia ver aquilo. Nunca. Pra quem vai continua demorar sendo muito. Difícil ainda, né? Vai demorar muito pra gente chegar. A gente pode dizer o que quiser dos Estados Unidos. Vai demorar muito para as pessoas negras brasileiras chegar naquele nível, né, de consciência da questão racial, embora tenha um histórico, né? Embora eles tenham recebido minimamente grana, moradia, parará. Não é, o desafio do racismo é igual, entre aspas, em qualquer lugar do mundo. Todos os lugares que eu já viajei, sim, a gente teve problema racial. É da vida, infelizmente. Mas 2012, assim, me mostrou um mundo, assim, totalmente diferente. Jamais imaginado para pessoas negras aqui no Brasil. Então, foi essa compreensão, primeiro, de que sim, a gente pode ter e tem que ter. E a outra consciência que as pessoas aqui no Brasil falam que as pessoas negras não se ajudam e etc. Não acredito nisso, porque se a gente não se ajudasse, estávamos todos dizimados, porque é isso, a cada 12 minutos nós somos pessoas mortas. Sim. Nós não fazemos igual as pessoas brancas fazem, porque eles fazem de forma totalmente diferente, mas as pessoas negras, elas fazem todos os dias, porque é aquela que dá o leite, é aquela que dá o sal, é aquela que fica com o filho, é aquela que leva o filho na escola, as mulheres que criaram, que foram atrás das escolas, das creches, das casas. Então, a gente fica repetindo discursos de pessoas brancas que não tem nada a ver com a nossa realidade. Sim. Né? Então, só fortaleceu o que eu realmente acreditava e o que eu aprendi dentro do processo. Então, essa foi uma das chaves, né? E com o tempo a gente vai avançando e vai descobrindo outras tantas chaves. Então, nesse processo de desenvolvimento de pessoas negras, nesse processo de desenvolvimento de lideranças inclusivas, pessoas brancas que fazem a diferença e querem fazer a transformação dentro das corporações. Então, eu passei por vários caminhos, continuo passando por vários caminhos, continuo tendo muitos desafios financeiros, porque é isso, hoje eu já estou em outro patamar, eu consigo fazer dinheiro com mais facilidade, mas as portas abertas são totalmente diferentes. Então, nós, enquanto mulheres negras continuamos recebendo 57% a menos do que um homem branco fazendo a mesma coisa. E no texto, é porque Ana Minuto, continuo sendo uma mulher negra. Não muda nada. Pode ser a Rainha Elizabeth. Sendo negra, eu continuo passando pelos mesmos desafios. Pela mesma situação, né? Isso que é interessante, né, Ana? Olha, posso ser o que for, mas eu sou uma mulher negra. Por ser uma mulher negra, eu vou ter esse problema. Porque
E Não é adianta, isso. ninguém adianta. Ah, não é um problema, não. É um problema nas nossas vidas. Sim. Porque receber 57% a menos que um homem para exercer a mesma função, isso é um problema. E o pior de tudo é a maioria de nós somos programados para entregar mais. Sim. Diariamente, né? Temos que provar, né, que somos capazes. E nesse lugar a gente só entra no operacional, que é uma discussão que eu trago dentro das companhias, né? Mas as mulheres negras não ascendem. Aonde elas estão? Porque se você está dentro de uma empresa e você está no operacional, você não está dentro do estratégico, você não está discutindo possibilidades, você nunca vai ser visto. E aí ontem tive uma conversa com uma pessoa que pediu para fazer um brainstorm comigo. E ela estava muito incomodada, muito triste, porque uma mulher foda, mulher preta, mulher foda, mulher que... E ela hoje ganha 40 mil reais e hoje eu falei assim, eu não queria ir para um próximo nível, mas eu percebi que dentro da empresa que eu tô, eu não vou conseguir. Eu falei, não vai mesmo. Você quer saber a verdade ou você quer que eu conte pra você uma história? Não, eu tô falando com você porque eu quero ouvir o que você tem pra falar. Eu falei, então, você tem algumas alternativas. A primeira alternativa é sair da empresa e de novo buscar um outro lugar, mas com mais precisão, que é o que você disse que você não fez uma primeira vez. Entender essa empresa, entender quais são os seus valores, entender se eles querem fazer alguma coisa mesmo. E na maioria não querem, porque eles não precisam. Essa é uma realidade. Eles não entendem, por mais que a gente queira explicar, por mais que a gente fale, por mais que tenha o filho preto, não consegue acessar o que a gente vivencia todos os dias. Por mais que tenha aquela, minha melhor amiga é preta. Eles não conseguem. E esse isso... discurso, a gente escuta constantemente. Então... eu tenho meu melhor amigo é preto. Eu sei o que vocês passam, sabe nada. Mas essa percepção, né? A gente tem no mundo um lugar onde as pessoas precisam ser boas. E elas acreditam que não reconhecer que são racistas é uma forma de ser uma pessoa boa. Porque ninguém quer ser racista. Concorda comigo? Ninguém quer. Por mais que as pessoas... Tem gente que faz e sabe o que está fazendo. E eu adoro esses que sabem o que estão fazendo. São racistas mesmo. São declarados. São e você assumidos, sabe, né? como lidar com essas questões. Eu também acho. A maioria vive num limbo. Na ilusão, né? Eu sou Brasil legal, eu não é tenho racista. até um amigo O Brasil preto. não é racista? Mas Não, de novo, pessoas... mas de novo aquele esse discurso, mimimi, né? de novo essa história. Mas de novo vocês estão falando sobre isso, então vou falar enquanto tiver que falar. Mas enquanto não mudar, tem que falar. E isso, quando diz que vai demorar 120, 130 anos, não é mentira, tá? Por quê? Uma boa parte vai ter que morrer. Quem tá no comando, uma boa parte vai ter que morrer para as coisas começarem a mudar. Senão, não vai mudar. Mas é verdade. Mas é verdade. O que ela tá falando é a realidade. Se continuar da forma que está, vai continuar esse mimimi. Que tudo é mimimi. Então, esse mimimi vai continuar, Ana. E é isso. É sobre isso, não tem outra história. Vamos voltar às chaves que eu estou interessada. Ela quer saber todos os seus gatilhos. Aqui, entendeu? Ela quer saber todos os seus gatilhos, Ana. Aí, quando você foi para os Estados Unidos, você percebeu que é ser rica, como ser rica. Que era possível. Na realidade, muito mais. Eu sempre digo que quando dizem que você é a média das 5 pessoas com que você se relaciona, não é mentira. Porque essas pessoas é que vão levar você para o próximo nível. Segundo, compreendi a importância do capital social. A maioria de nós tem dificuldade de ascender na vida porque não tem uma pessoa que vai falar o seu nome numa mesa cheia de oportunidades. Então, o capital social é aquela pessoa que vai falar seu nome, é aquela pessoa que vai te chamar, é aquela pessoa que vai te convidar, é aquela pessoa que vai falar, que vai indicar para você um trabalho. Então, eu entendi com muita força isso quando eu fui para lá. Mas é isso. Não, eu tô falando que é absurdo porque você está relatando o que nós vivenciamos. Você tá falando a pura realidade. O que você está falando é a realidade do que nós vivenciamos isso constantemente. Então, um dos desafios das pessoas negras é esses acessos que elas não têm. Porque é isso. Eu cheguei onde eu cheguei porque muitas pessoas me indicaram. Muitas pessoas acreditaram em mim. Muitas pessoas saíram do palco para que eu pudesse entrar. Então, a gente tem essa habilidade de criar estrategicamente, não é inocentemente, é estrategicamente essas relações, muda tudo. Então, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para uma indicação, no Conselheiras 101, eu fui também, tive acesso a uma parte de bolsa que também diminuiu meus custos. Tudo que acontece foi alguém que me indicou.
Eu sou foda, eu sei muito bem disso, mas se eu não tiver alguém que fale realmente, e muitas vezes são pessoas brancas, sim. Sim. Sim, não dá São pra... pessoas brancas. Então, as pessoas brancas entenderem essa responsabilidade, porque é isso, tá? Quem você chama numa mesa de oportunidade? Quando você olha um line-up de palestrantes, você só vê pessoas brancas. Se você não questionar, qual o sentido? Qual é o sentido, Qual desse dessa aliado história? que você é? Zero. Né? Porque é isso. Porque se você quer ser um aliado, você precisa estar constantemente em desconforto. Porque se você não tá no desconforto, você não tá fazendo nada. Tá tudo bem da forma que tá. Você só repete e diz que tem até um amigo negro. E precisa de coragem. Ai, desculpe. E precisa de coragem. Porque Tá indo contra falar o sistema, sobre né? as questões raciais é um processo. Uhum. E eu digo sempre que eu sou muito inútil pro sistema. Primeiro, porque eu casei e não me mantive casada. Fiz outras escolhas. Resolvi não ter filho, então não tem ninguém pra ser explorado pra ser explorado e ser morto pelo sistema. Terceiro, entre aspas, sou uma mulher livre. Decido o que eu quero, como que eu quero, a hora que eu quero. E quarto, eu vivo muito bem com as escolhas que eu vou fazendo no dia a dia. Eu também descobri que eu sou inútil. Pra que o sistema precisa da gente? Pra nada. Nós somos descartáveis para o sistema, E eu Ana. quero ser cada vez mais... Olha, hoje eu aprendi isso. E eu quero cada vez ser mais fútil e inútil. Olha, Pra poder pegar, pegar meu dinheiro e fazer o que eu quiser, sem ter controle sobre pra quem que eu tenho que deixar. Nossa, Ana, Somos essa três história, aqui, somos essa três. história, preste atenção. Se você se identifica com a história da Ana como nós, somos pessoas inúteis. E o sistema não nos quer. Mas nós nos queremos. E é isso. E é o que importa. E aí, voltando pra essa pessoa, né, voltando pra essa pessoa que eu conversei com ela, eu falei assim, então, você tem essa alternativa de mudar de empresa e começar do zero. Ou você tem a alternativa de viver. Aí eu perguntei pra ela, você tá vivendo os seus 40 mil? Porque Ou isso. tá gastando como você fazia antes, Não, né? ela tem grana. Não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Não tá porque, fazendo assim, nada. não é sobre... O que a gente precisa Adianta compreender ganhar enquanto bem. pessoas negras? Que fazer dinheiro é muito bom. Mas se você não vive esse dinheiro, tanto faz. Se você continua fazendo igual a sua mãe, pagando pra todo mundo, ajudando todo mundo, não tendo prioridade, não se vendo, pra quê? Pra Tanto nada. esforço. O que eu tô mudando? Que história que eu tô mudando se eu tô repetindo as mesmas coisas? E eu perguntei pra ela, você tá vivendo esse dinheiro? Você pega um dia, porque eu falei pra ela, eu pego alguns dias. Levanto cedo, vou pra minha academia, depois eu vou pra sauna, depois eu vou pra piscina, depois eu almoço e fico sem fazer porra nenhuma. Hoje eu não fiz nada, não quis fazer nada hoje. Fui fazer a minha unha. Eu uso meu dinheiro para cuidar de mim. Você tá fazendo isso por você? Então, muitas de nós já chegou no patamar que não precisa mais ficar repetindo as mesmas músicas. Uhum. Mas a gente continua repetindo, porque quer fazer parte. Porque muitas vezes queremos sim contar histórias tristes, porque não queremos ser melhores que os nossos ancestrais. Continua repetindo, não vamos dizer erro, né? Mas é aquela sistemática, né? A gente vem na mesma sistemática e não muda. É um padrão, né? Então, Mas assim, eu acho que aí é um padrão que você falou antes, energético também, né? sistêmico e energético. É, Sistêmico, eu olho para trás e eu acredito que eu só posso ser melhor se eu copiá-los no padrão. Então, repetir, tá sem grana, repetir não ser a pessoa que vai ser vista, repetir não viver, né? Quer dizer, não viver do jeito que você decidiu, né? Da forma que você porque escolheu, você né? não decide, né? É. Você segue o... E vive pelo outro, né? Rato, corrida de rato, você não decide, você não escolhe. Eu, por exemplo, eu resolvi, escolhi hoje ir pra academia, resolver 2 questões burocráticas que eu tinha, fazer minha unha e vir pra cá. Veio pra cá. E À se noite. fosse sexta, já ia... Ontem, sexta. ontem meu dia foi razoável, falei assim, faço parte da Sorro, vou pra Sorro. Fui andar, tava a fim de andar, saí andando da Vila Mariana até Trianon Máximo, encontrei amigos, ouvi jazz, jantei. Essa é a vida que eu quero pra mim. Eu não quero essa vida onde eu trabalhe 10, 20, 30 horas
sem direito a ganhar, a utilizar o dinheiro que eu fiz. E muitos de nós têm esse medo porque tem medo de voltar a ser pobre. Existe uma grande possibilidade? Existe. Porque somos pessoas negras, somos os primeiros a serem impactadas. Se nós não construímos patrimônio, e patrimônio não tem a ver com dinheiro. Patrimônio tem a ver com o que você compra, com o que você tem no seu nome, se você tem casa, se você não tem. Carro não é patrimônio. Moto, como eu gosto de moto, não é patrimônio. Você tem uma moto? Tenho. Claro, ela já disse que ela é. Eu sou raleira, na verdade, vendi a minha moto porque eu vou comprar uma mais nova. Então, vendi a Tina Turner, agora eu vou comprar a Rihanna. Então, existe sim, eu sempre digo que as pessoas brancas precisam se reprogramar, precisam melhorar, mas nós também. Porque nós temos algumas oportunidades de viver e fazer uma vida diferente, continuamos cobrando dos nossos filhos que eles sejam tão bons quanto nós, quando não precisa mais. Então, como é que a gente vivencia essas experiências, essas cobranças de que você precisa ser melhor, e aí conversando com essa mesma pessoa em relação à filha, né? E por que a gente falar sobre esse tema é tão importante? Porque nós somos programados a acreditar que dinheiro é ruim. E fomos programados a acreditar que se nós fazemos dinheiro, nós temos que distribuir o dinheiro para todo mundo. Não. Não. Também acho que não. Concordo. Primeiro, nem todo mundo quer. Segundo, se você só dá dinheiro, a pessoa fica em dívida com você. E terceiro, se você quer ajudar uma pessoa, paga um custo para ela. Para se desenvolver. Dar dinheiro por dar dinheiro não faz o mínimo sentido. Não tá ajudando ninguém. Não vai mudar nada na vida dela. Vai trazer o que de inovador na vida dela? Aquilo ensinar a pescar, né? Que isso? Se a gente quer que o outro avance, paga um custo para esse outro. Indica essa pessoa. Aí o outro não quer, pronto, né? Não quer, pega seus paninhos e tchau. Vai fazer suas coisas. Vai ajudar quem quer. E eu demorei muito para virar essa chave. Porque a gente que trabalha com impacto social acredita que tem que ajudar todo mundo, mesmo esse todo mundo não querendo. Ana, você falou de constelação sistêmica, né? E aí você traz essa história do impacto. O que te ajudou? O que mudou? Fala a chave, gatilho, não importa. A constelação sistêmica, qual a diferença que ela fez na sua vida? Primeiro, esse entendimento de que essa ancestralidade me impacta todos os dias. Então, nós temos mais de 4.000 pessoas atrás de nós. E nós somos influenciados por esses 4.000 pessoas antes de nós. Pensamento, padrões, crenças, valores, a forma de a gente se vestir, a forma de a gente falar. Então, nós somos um sistema e repetimos esse sistema. Segundo, essa nitidez que não é porque minha mãe passou por desafios financeiros que eu também tenho que passar. Ou meu pai passou por desafios financeiros que eu também tenho que passar. Então, quando a gente consegue observar e aceitar tudo como foi, que os nossos pais passaram, mas que é deles, eles ficam com o que é deles, e a gente vai buscar a nossa história, muda tudo. Então, eu fazia a mesma coisa que a minha mãe. Eu tirava da minha grana para dar para as pessoas. Eu rodava atrás de cesta básica para poder ajudar as pessoas. Eu fazia coisas assim que eu falava. Eu olhava e falava, faz sentido eu fazer dessa forma? O que de fato eu estou impactando essas pessoas? E aí, me trouxe essa nitidez que eu mais adoecia pessoas do que ajudava. E trouxe mais um elemento de que o que é da minha mãe é da minha mãe, o que é do meu pai é do meu pai, o que é meu é meu. Ana, você falou, eu adoeci essas pessoas. Eu tô fazendo essas pausas que é pra... Por que você entende que você adoece essas pessoas? Eu acho importante falar, porque... É importante. Todos os trabalhos que nós fazemos hoje de auxílio às pessoas é importante. Nós vivemos num país mais desigual do mundo. Uhum. Mas não é positivo quando você tira tudo que é seu para dar para outra pessoa. Um ferrado não ajuda outro ferrado. Se você tem para ajudar, você vai lá e ajuda financeiramente. Se você não tem para ajudar financeiramente, e para você é importante, ajuda com o seu tempo. Eu digo adoecer pessoas porque nós temos um processo seríssimo no Brasil, que é essa programação de que eu só tenho que receber. E se eu só tenho que receber, muitos de nós temos dificuldade de nos mover para ir além.
Porque sabe que aquilo vai chegar de alguma forma. De uma forma ou de outra vai chegar, Vai então chegar. eu não preciso fazer nada. Vou ficar aqui estagnado que vai vir. Vai vir. Então, nós não conseguimos desenvolver essa mentalidade de que você pode ter mais por vias próprias. É fácil. É possível no Brasil? Muito desafiador. Mas é possível. E aqui a gente não está falando de meritocracia. A gente está falando do quê? Muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas utilizam a Bolsa Família. E outras tantas milhares de pessoas deixaram de usar a Bolsa Família porque a Bolsa Família ajudou ela a chegar num determinado ponto. E ela percebeu que já não precisava mais. Então, esse mindset dessa transformação individual, existe sim um sistema que está te esmagando todo dia. Mas existe como é que você lida com esse sistema emocionalmente. Eu passo por racismo todos os dias. Eu defino se ele vai me adoecer, se eu vou fazer um show, se eu vou brigar, se eu vou mandar pra... não vale a pena, se eu vou denunciar. Se a gente não tem conhecimento, a gente adoece. Que é o que acontece com a maioria das pessoas negras dentro das empresas. Elas acreditam que basta elas ser boas tecnicamente. Mas não é suficiente. Porque você é bom tecnicamente até supervisor. Até supervisor você ser boa é fantástico, tecnicamente. Depois... Coordenador pra cima, você tem bons relacionamentos ou não vai acontecer. Porque é relacional. E fica estagnado naquele cargo e não tem ascensão, né? As pessoas negras, segundo pesquisas, demoram 4 anos a mais do que uma pessoa branca para ir para o próximo nível. 4 anos a mais. É tempo em 4 anos. Quanta coisa nós vamos fazer em 4 anos. E a maioria vai adoecendo nesse processo, vai perdendo motivação, vai perdendo vida, vai deixando de se posicionar, porque não vai dando conta. É porque ela acredita que ela vai ficar estagnada naquele ponto, ela não vai conseguir dar o próximo passo, Ana. O sistema, né? E ela tem razão, porque o sistema mostra isso pra ela. Isso que eu falo, o sistema. Quando você olha pra cima, vê só pessoas brancas, o que você olha? Não é pra mim. E pra você fazer diferente, gente, eu sei o custo que eu pago pra ser quem eu sou. É muito alto. E quem é ser a Ana Minuto? Vou aproveitar essa deixa. Quem é ser a Ana Minuto? É ser essa pessoa inconformada com a vida. Eu sou inconformado com a vida. Eu não vou nunca aceitar o que a vida tem pra me dar. Só o que ela tem pra me dar. Porque se a gente não é inconformado, a gente aceita a desigualdade, aceita a violência, aceita... E muito mais que isso... Aceita situações que causam desconforto, né? Tem essa nitidez que eu vim pra esse mundo pra fazer o que eu tô fazendo. Minha mãe me programou pra isso. Ah, Ana, você não fica cansada? Sempre desisti, mas nunca... Sempre chorei, mas nunca desisti. Cansada não, porque é isso... Eu vou buscando meus orixás para me auxiliar, vou buscando as terapias para me auxiliar, tenho uma rede de apoio que me auxilia no processo, tenho irmãs presentes que fazem toda a diferença, tenho amigos presentes que fazem toda a diferença. Os meus amigos não estão dentro da corporação, então tenho alguns amigos, mas os meus amigos estão fora da corporação, então não esqueço de onde eu vim, não esqueço a minha história, não esqueço de honrar as relações que eu construí até aqui. Mas tem essa lucidez aí de que tudo tem um preço. Essa história de que eu vou buscar ser rica e vai ser fácil, não. Mesmo quando você chega lá, né? Mesmo quando chega lá. É o que ela tá dizendo, todo dia ela busca, todo dia uma história diferente. É uma que transformação. A gente fala muito também, ela galga matar um todo leão dia. por dia, né? Eu prefiro colocar o leão para sentar do meu lado e nós conversarmos sobre a próxima viagem. Tá certo. Gente, olha... O único leão que eu não gosto de colocar do meu lado é imposto de renda. O resto, qualquer leão pode sentar do nosso lado. Então, vamos reprogramar isso. Vamos reprogramar. Tenha o seu leão do imposto de renda do seu lado e que ele faça você pagar bastante imposto. Eu pago. Que é pra você fazer muito mais dinheiro. Mas é que eu não quero que ele fique do meu lado. Eu quero que ele saia. Pode Não, procurar outra pessoa. ele não liga. Ele pode ficar do meu lado e vai me trazendo mais dinheiro. Porque eu vou pagando, ele vai trazendo mais dinheiro. A gente paga porque a gente tem, né? É uma pena que esse programa vai acabar. Sabe por quê, Ana? Eu ficaria aqui a tarde inteira me reprogramando e escutando as suas histórias. Isso não é média, não, porque a sua história tem um impacto muito forte. Você começou a falar da sua história de vida. E pelo pouco que você falou da sua vida,
Eu acho que pessoas que passaram por essa determinada situação que você disse, talvez não ter essa força e essa garra. Eu quero falar de força e garra de viver, de se renovar, de se reinventar. Você não tem dó de você não tem dó da situação que você passou. Você conseguiu se reinventar. E quando você fala da Ana, empoderada, mulher preta, você fala com orgulho, né? Você não fala com aquela história, olha... Porque muitas vezes nós conversamos com mulheres pretas empoderadas e elas não falam com essa garra de orgulho. Então, isso faz a diferença. Então, eu ficaria aqui horas e horas conversando com a Ana Minuto pela história de vida dela, pelo impacto que ela vai causar só na minha vida, como de todos que estão ouvindo. Gente, não deixe de deixar perguntas para essa mulher incrível que eu conheci agora. Tive o prazer. Que história, que força e que garra. Porque você transmite essa coisa gostosa. Você transmite que as pessoas podem chegar. Não desistam, vocês vão chegar. Eu cheguei, eu me perdi em várias vezes. Fiquei rica, fiquei pobre, mas eu resolvi, eu cheguei. E isso é importante, não desistir de si. E acredito que é importante a gente... Primeiro tem essa questão de eu honrar muito a minha mãe, né? Eu sou uma cópia da minha mãe. Um passo à frente, porque ela permitiu que eu chegasse. Reconhecer a grandiosidade dela me permite, e do meu pai também, né, que se não fosse meu pai eu não estaria aqui, me permite ter esse processo de o que mais é possível. Um segundo ponto, existe uma palavra que eu gosto muito, que é autorresponsabilidade. Quando as coisas não acontecem por conta do sistema é uma coisa, mas quando não acontece por conta de você, a responsabilidade é sua. Né? Terceiro, que não existe facilidade. A facilidade é só na nossa mente. Ai, vai ser fácil ter um emprego, ai, vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. É desafiador, você tem que acordar, você tem que dormir, você tem que trabalhar. A vida é feita de desafios. A vida é isso, né? E quem tem coragem de viver a vida vai passar por esses desafios. E quinto, seja você e muda o mundo, né? O mundo precisa de pessoas da forma que a gente é. A gente passa a vida... Graças a Deus eu tive uma família que me permitiu ser mais autêntica, mas a gente passa a vida querendo mimetizar pessoas, né? Seja no cabelo, seja na roupa, seja na forma de falar. E o mundo precisa de você da forma que você é. Quando você quer copiar outras pessoas, você deixa de entregar para o mundo a sua energia, a sua força, a sua identidade. A sua identidade. E um outro ponto é a sua ancestralidade é que vai te levar mais para frente. Quando eu olho para minha ancestralidade, aceito tudo como foi e também vejo o que eu posso fazer diferente, eu tenho energia, coragem, determinação, criatividade, inovação. Todos os dias eu converso com o meu Ori para me trazer prosperidade, para me trazer bom ânimo, para me trazer coragem. A religião me ajuda muito, então eu também me cuido muito na religião, mentalmente, porque no final... O mundo, ele é programado para matar pessoas, independente de que pessoas elas são. E para nós ainda é mais desafiador. Então, precisamos nos apegar no que a gente não vê, muitas vezes, para ser um milagre que a gente veio para ser. É isso, agradeço a todos e todas e todos que estiveram com a gente até aqui. Por favor, me siga nas redes sociais. Eu sou legal às vezes, Ana Minuto, e nos vemos por aí. Mas ainda não acabou. Tem uma pergunta. Eu queria que ela você... nunca acaba. Não, porque a Ana é muito... Vou falar muito forte. Era pra acabar. Ana, eu quero que você deixe aqui uma frase para as pessoas se motivarem na vida. O que você diria para quem está começando agora? Eu acho isso importante, porque a sua história de vida, a sua trajetória é muito legal. Então, para quem está começando agora, Ana, o que você diria? Se você é uma pessoa negra, faça o autoconhecimento. É isso. Entenda o que é ser uma pessoa negra. Porque a maioria das pessoas não sabem que são negras. Elas estão negras. Ser negra é um processo diário de reconhecimento das dores, que elas estão aí todos os dias, mas muito mais que isso. É o quanto você é foda e o mundo precisa de você. Senão você não estaria aqui. Senão você estaria em outro planeta, para quem acredita, é óbvio. Como eu acredito. Eu escolhi estar aqui e vou dar o meu melhor para ser feliz dentro desse planeta e deixando o meu melhor para as outras pessoas que passarem por aqui. Ok, gente, depois dessa a gente encerra aqui, lamentando, né? A gente queria, mas vamos convidá-la mais vezes, falar sobre outros temas, outros assuntos, e a gente se encontra no próximo Histórias que Ensinam.